Nas últimas semanas, o Brasil inteiro acompanhou a repercussão sobre a mudança na estrutura facial de um atleta famoso, o Vini Júnior. Todo mundo só fala sobre o que foi feito, sobre o antes e depois, mas quase ninguém está discutindo a pergunta que de fato importa para a sua pele. O que acontece a partir de agora? Um preenchimento de queixo ou de mandíbula, ele é absorvido pelo corpo com o tempo. E enquanto o produto vai sendo absorvido, a pele que cobre essa estrutura continua exposta ao sol, continua perdendo colágeno e continua envelhecendo no mesmo ritmo de antes. Hoje a gente vai conversar sobre o que acontece depois de uma harmonização ou naturalização facial, que é o nome que eu prefiro, e é o que realmente foi feito no Vini, que foi por um grande amigo meu, dermatologista, o Dr. Alessandro. E também como a qualidade da sua pele determina se o resultado vai durar ou se você vai acabar jogando dinheiro fora. Antes da gente entrar na ciência do pós-procedimento, um compromisso ético com você que me assiste aqui no canal. Nenhum médico sério avalia ou julga o tratamento de alguém que não é seu paciente só olhando fotografia, coisas de internet. Foto muda com iluminação e muito, com enquadramento, com perda de gordura corporal, com ganho de massa muscular, com amadurecimento natural do rosto. E o que a gente sabe sobre esse caso é estritamente o que o médico responsável declarou publicamente na imprensa. E as várias colegas minhas, especialistas, que também foram ouvidas pela imprensa, elas foram unânimes. Não dá para confirmar quais procedimentos alguém fez apenas comparando fotos. Então, esse vídeo não existe para especular sobre a escolha de ninguém. Ele usa a conversa pública como porta de entrada para te entregar o critério científico e te ajudar a proteger o seu rosto, o seu bolso e a sua identidade, principalmente. Você reparou que parte dos colegas que trabalham com isso vem preferindo o termo naturalização facial no lugar do tradicional harmonização? Essa escolha de palavras reflete um movimento de resgate da boa dermatologia e vai muito além de capricho de marketing, porque infelizmente a palavra harmonização acabou banalizada, prostituída mesmo nos últimos anos. Ela virou sinônimo de uma receita de bolo padronizada. Aquela mesma boca salsichão, toda virada aqui, a mandíbula quadrada demais, a linha muito marcada na bochecha, o queixão empurrado para frente, parecendo sapato, a sobrancelha modelo Nike que eu falo. E o resultado é que você passa na rua e reconhece de longe quem foi aquele rosto que foi fabricado nesse mesmo molde. Então, quando se fala em naturalização, ou num projeto de rejuvenescimento de verdade, o objetivo é outro. É respeitar a identidade e as características únicas e devolver a estrutura que o envelhecimento foi consumindo com o tempo. Ou disfarçar aqueles fatores distratores que tiram a beleza da face, que confundem o olhar de quem olha, aqueles vetores que foram ficando negativos com o tempo, como a queda da boca, que é a boca triste, as olheiras. Isso em vez de encaixar na moda da internet. O melhor procedimento é aquele em que as pessoas olham para você e dizem que você está descansada, com a pele bonita, mas ninguém consegue apontar o que foi feito de fato. A segunda coisa que você precisa entender é que procedimento injetável com ácido hialurônico, ele tem um prazo de validade. Ele vai sendo reabsorvido de forma progressiva pelo seu próprio organismo. E isso é uma garantia até de segurança mesmo. O seu corpo consegue metabolizar aquele produto com o tempo. Quando aplicado em regiões ósseas mais profundas e com menos movimento, como queixo, contorno da mandíbula, a literatura mostra uma durabilidade média entre 12 e 24 meses, dependendo do metabolismo individual da pessoa e do tipo de densidade mesmo do produto. O mento, especificamente, ele costuma ficar na faixa de 1 ano a 1 ano e meio. Já regiões de muito movimento, como os lábios, reabsorve muito rápido. Por isso, pedem reaplicações mais frequentes antes desse tempo. E tem uma regra de ouro para sua ansiedade. Nunca julgue o resultado de um preenchimento na primeira semana. Eu sei que é difícil, mas nos primeiros dias, passado o primeirinho dia, boa parte do volume que você enxerga é inchaço. É um edema natural do trauma da agulha ou da cânula,
o diluente do produto, o anestésico usado e não o resultado final. O ácido hialurônico, ele precisa de 2 a 4 semanas para se acomodar. E no caso do ácido hialurônico, ele ainda precisa se integrar aos tecidos. Então, avaliar antes disso, ou pior, pedir um retoque no meio do inchaço, é um atalho mais rápido para criar assimetria, deformação, aí sim não fica legal. E agora, o ponto principal do vídeo. O erro mais preocupante que eu vejo no consultório é achar que um preenchimento substitui aquele cuidado constante com a pele. Pensa comigo numa analogia simples. O preenchimento, ele atua somente em uma das camadas do envelhecimento. Ele repõe estrutura, sustentação e o volume da gordura ou do osso que a gente perde com o tempo. É como fazer uma reforma somente em algumas partes da casa, na estrutura, na alvenaria de uma casa, mas deixar pintura elétrica, hidráulica de fora numa casa velha de 40 a 50 anos. Então tá ali aquele rosto, você vai lá e só pega uma parte. Não, tem que ser um tratamento em conjunto. E foi o que foi feito provavelmente no Vini Júnior, uma associação de tecnologias, bioestimuladores e o desenho do rosto que ele precisava, que se chama de naturalização facial. Só que o preenchimento, ele não vai tratar então essa pintura, essa fachada da casa. O ácido hialurônico injetado lá no plano mais profundo, ele não fecha poro dilatado, ele não clareia mancha de sol, ele não melhora a textura da superfície da pele, ele não restaura a hidratação e a barreira cutânea e ele não produz colágeno novo na derme. Não regenera de fato a sua pele. Então, se você investe numa estrutura impecável por baixo, mas abandona a superfície, o skincare, não usa protetor solar, não faz uma tecnologia para pele, você fica com uma estrutura nova, coberta por uma pele cada vez mais fina, cada vez mais manchada, cada vez mais ressecada. E o contraste vai ficando cada vez mais evidente. A ciência mostra o outro lado, que é quando a qualidade das estruturas da pele são tratadas em conjunto, com associação de tratamentos, tecnologias, os resultados estéticos são muito melhores. E isso é científico. A gente tem trabalhos documentando isso. Nesses casos, o volume de preenchimento usado tende a ser menor, porque é só o detalhe que precisa. E o efeito final bem mais equilibrado. Uma pele firme, ligamentos sustentados, músculo firme, segura melhor o produto e evita que você tenha que recomeçar do zero todo ano. E qual é a rotina real de quem quer fazer o procedimento dar resultado de verdade? Então, nos primeiros dias depois de uma aplicação de ácido hialurônico, respeite a fase de repouso. Evite atividade física intensa no dia seguinte para não aumentar aquele fluxo de sangue no local e para não piorar o inchaço, os hematomas. Mantenha a limpeza do rosto bem suave e use um bom hidratante reparador de barreira. No longo prazo, para manter a estrutura, o primeiro item é a fotoproteção diária. O sol é o maior destruidor das fibras de colágeno. E para você ter noção do peso disso, um ensaio clínico randomizado feito na Austrália e publicado no Anais de Medicina Interna, que é uma revista muito boa, mostrou 24% menos envelhecimento na pele de quem usou protetor solar todos os dias. Sem protetor, a radiação ela oxida a pele e faz o investimento do consultório evaporar mais rápido. O segundo item é o estímulo de colágeno na pele, retinoide à noite, para quem tolera, ou peptídeo bioestimulador para quem tem a pele mais sensível, né? Que é um assunto que a gente já detalhou aqui no canal em outros vídeos. Isso mantém a derme espessa e renovada. E o terceiro é a manutenção preventiva. Em vez de esperar todo o produto ser reabsorvido para fazer uma intervenção grande de uma vez, manutenções pontuais e bem planejadas de todas as camadas com o dermatologista mantém o estímulo constante e precisa de bem menos ácido hialurônico. Outra coisa essencial a saber é que procedimento pouco invasivo não é procedimento sem risco. Aquele efeito passageiro, como um roxo, um inchaço, leve a moderado, uma sensibilidade ao toque, isso é esperado, mas complicações graves existem e podem sim acontecer. Inclusive na clínica a gente acabou se tornando referência em complicações. A gente recebe muita complicação de outros profissionais para tratar. Uma injeção acidental do preenchedor dentro de um vaso sanguíneo pode causar oclusão vascular, necrose de pele e, em casos raros, até perda da visão.
E o que reduz drasticamente o risco de uma complicação é o conhecimento profundo da anatomia facial de quem está com seringa na mão, a capacidade técnica de reconhecer intercorrência no primeiro minuto e tratar na hora. Isso faz toda a diferença com hialuronidase e outras medicações que usam nesses casos. Então, por isso, foge de clínica que promete resultado milagroso. Resultado milagroso idêntico ao de uma celebridade não existe. Foge também de quem não faz uma anamnese detalhada e um exame minucioso da sua pele antes de encostar qualquer procedimento no seu rosto. Ou que vende ml de preenchedor como se fosse mercadoria em liquidação. E vale um lembrete, nada disso aqui substitui uma avaliação. A indicação de procedimento é individual e depende da sua anatomia, da sua saúde e da sua expectativa. Isso precisa estar alinhado. Então segue aqui para você guardar antes de pensar em fazer qualquer procedimento. Grava essas 5 regras de ouro. Regra 1. Os procedimentos têm prazo. Por exemplo, queixo e mandíbula, ácido hialurônico dura de 1 a 2 anos. E depois o seu corpo reabsorve. Já se planeje para uma manutenção a cada 1 ano, 1 ano e meio, sabendo disso. Regra 2. Não julgue o resultado antes de 2 semanas, porque nos primeiros dias, boa parte do que você enxerga é inchaço. Tem que dar tempo para o tecido se acomodar. Regra 3. A rotina de cuidados não para, ela passa a ser o que faz o seu resultado durar. A sua limpeza, a hidratação e principalmente fotoproteção diária determinam a qualidade da pele que cobre o preenchimento. Regra 4. A sua anatomia é única, só sua. Nunca leve a foto de uma pessoa pública exigindo aquele mesmo queixo, aquela mesma boca. O bom tratamento valoriza e exalta quem você é, sem descaracterizar a sua identidade. Regra 5. Escolha por qualificação. Procure um médico com título de especialista, com CRM ativo, pela experiência, pelo domínio da anatomia e da técnica, jamais pelo menor preço ou pela modinha do momento. Seu rosto não é uma colagem de procedimentos isolados. Ele é um projeto contínuo de saúde e de encontro com a sua identidade. Porque no fim, a sua pele é a sua capa, é o seu envelope. Ela afeta como se você se vê no espelho e como você se sente no mundo. Cuidar dela com constância, cuidar da autoestima, cuidar do maior presente que você recebeu. Então, se você quer entender por que a proteção solar diária é o item que mais preserva o seu colágeno e faz qualquer tratamento durar mais na sua pele, assista esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, sobre como escolher o protetor solar certo. E me conta nos comentários, você já sabia dessa diferença entre tratar a estrutura e tratar a qualidade da pele? Então, me fala. Um grande abraço, cuide bem da sua pele com ciência e até o próximo vídeo.